Vamos então com mais informação. O Tribunal de Justiça suspende o processo que poderia cassar o mandato de prefeito de Candeias do Jamari. Foi suspenso de forma temporária o processo da comissão processante da Câmara dos Vereadores de Candeias do Jamari, que poderia resultar na cassação do prefeito Valteir Queiroz. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia após analisar indícios de irregularidades no processo levantado. Nesta terça-feira, seria realizada uma sessão extraordinária na Câmara para decidir sobre a cassação do prefeito, mas está suspensa após a Justiça aceitar argumentos apresentados pela defesa do prefeito e determinar a suspensão temporária do processo. Em junho deste ano, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em residências para investigar possíveis fraudes em licitações e não execução de contratos públicos envolvendo agentes públicos e empresários. Com a continuidade das investigações, foi possível comprovar a ocultação de valores recebidos de forma indevida para a aquisição de gado, ocultados em nome de terceiros. Paralelo a isso, uma denúncia chegou à Câmara dos Vereadores que alegava má conduta do prefeito, além de infrações político-administrativas e gastos milionários, superfaturados com empresas que prestam serviços terceirizados e outras ações. Foi entregue aos vereadores. Na data, por 9 votos favoráveis, foi decidida a abertura da comissão processante, que ouviria o prefeito e demais envolvidos, até uma futura sessão extraordinária que votaria pela cassação ou não do prefeito. O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça, que decidiu pelo afastamento de Valteir Queiroz do cargo de prefeito. Nesta semana, após análises do processo levantado pela Câmara Municipal, a Justiça verificou indícios de irregularidades no documento e decidiu então suspender o afastamento de Valteir. O desembargador responsável pelo caso considerou a existência de indícios que apontavam para possíveis falhas processuais e ausência do contraditório e ampla defesa ao prefeito durante o procedimento. Diante disso, foi determinada a imediata suspensão do processo e de todos os atos da comissão, até que todas as alegações sejam devidamente analisadas e esclarecidas. Bem, é um fato que ainda vai dar muita lenha para queimar. Isso não encerra aqui, evidentemente, porque toda decisão, e aliás, para a gente ser mais preciso e mais claro, não se pode dizer que foi uma decisão do Tribunal de Justiça, foi de um desembargador, uma decisão singular, que evidentemente tem o peso importante, mas é a decisão de um desembargador que pode, aliás, a própria Câmara já recorreu dessa decisão. Também é importante a gente colocar que as afirmações feitas no que narrou a nossa repórter devem ser colocadas aspas, porque tudo isso está no texto da peça acusatória que nasceu nas investigações da Polícia Civil. Portanto, tudo isso ainda, evidentemente, que está na peça acusatória, que se colocou aspas quando a nossa repórter fez a narrativa, ainda pode ter o contraditório no devido processo legal. É importante a gente dizer que a decisão da Câmara é uma decisão política, né? Claro que tem que ser baseada em fatos, mas a vida do prefeito não se encerra exatamente com a decisão da Câmara, porque ele, evidentemente, que vai recorrer junto à Justiça e o processo mesmo, que já foi também para o Ministério Público, vai virar um processo que vai correr na própria Justiça. Então, isso é coisa para alguns anos ainda pela frente. Mas é importante também a gente destacar o seguinte, que hoje, quando foi apresentado na Câmara a decisão do desembargador Roosevelt Queiroz,
pedindo para suspender a decisão, ou a sessão, melhor dizendo, em que iria ser votado o futuro do prefeito. Imediatamente o presidente da Câmara de Vereadores do Candeias do Jamari marcou para amanhã uma nova sessão, onde amanhã vai haver a tal votação, a não ser que ocorra uma nova suspensão. Então a Câmara está preparada e marcou para amanhã uma nova sessão para fazer o que deveria ter sido feito hoje, ou condenar ou absolver o prefeito. Outro detalhe, a Procuradoria da Câmara preparou uma peça, aliás, 2 peças jurídicas, assinadas pelo presidente da Câmara, pedido do presidente da Câmara, dizendo o seguinte, solicitando o seguinte: primeiro, ao Tribunal de Justiça, agora sim, enviada ao presidente do TJ, desembargador Alaor, Marcos Alaor, a suspensão da decisão do desembargador, o que é praxe, é rotina, isso é assim mesmo. O desembargador toma uma decisão, qualquer desembargador, e a parte que se sentiu prejudicada vai à presidência e pede para que o próprio tribunal, imagino que o plenário, que vá decidir sobre esta questão específica que foi decidida pelo desembargador. Segundo, enviou ao próprio desembargador Roosevelt Queiroz um pedido de reconsideração da sua decisão. Ou seja, para que o desembargador reveja essa decisão baseado em argumentos que evidentemente foram apresentados pelo jurídico da Câmara de Vereadores, especialmente porque, e agora vem o detalhe, num outro fato que envolvia o prefeito do Candeias do Jamari, o desembargador Roosevelt Queiroz se declarou impedido. Aí eu confesso que não sei as razões, mas são razões muitas vezes de fórum íntimo, e que o desembargador disse: olha, eu me considero impedido, acho que não devo decidir sobre o caso em que envolva determinada pessoa. Se ele se declarou impedido naquele momento lá atrás, entende a Câmara de Vereadores, entende o presidente da Câmara, entende o jurídico da Câmara de Vereadores, que o desembargador deveria também se declarar impedido nesse momento, nesse caso. Ora, impedido lá atrás, impedido aqui. Eu não vou entrar no mérito, que eu não conheço, mas isso foram argumentos levantados juridicamente pela Câmara de Vereadores e evidentemente que a gente não sabe se vai encontrar guarida. Mas é uma questão que está para ser discutida e também essa questão do impedimento foi suscitada na peça que foi encaminhada ao presidente Marcos Alaor do Tribunal de Justiça. Ou seja, como eu disse, essa novela envolvendo o prefeito do Candeias do Jamari, que muitos comemoraram achando que estava acabando hoje, ainda tem novos capítulos. O final, eu não posso dar spoiler, porque eu também não sei o final.